Olá pessoal, um breve comentário aqui sobre o estudo do próximo domingo, que é o estudo 30, tá bem? Nos jovens eu não sei quem que vai dar o estudo, não sei se é assinado a Tamires, nos adultos deve ser o Emanuel, né, se não me engano. Mas vamos lá, eu vou virar a câmera aqui só para pontuar algumas coisas, mas de começo, né, eu até comentei no último domingo com o Tony lá, sobre não ler tanto a revista, sabe assim? A ideia não é, todo mundo tem revista, sabe? Vocês não precisam ficar lendo o texto inteiro, tá bem? E até porque fica muito, sabe, vocês ficam falando demais, sabe assim. Então, como professor, como alguém que está conduzindo o estudo, eu quero vocês mais fazendo perguntas, mais questionando, do que ficar lá dando um sermão o estudo inteiro, tá? Então, ou seja, existem alguns parágrafos muito bons, sabe? Então, você pode ler, mas até melhor do que ler é você pedir para alguém ler, sabe? Ô, irmão, lê esse parágrafo aqui para mim, tá? Irmãos, o que os irmãos entendem desse parágrafo, tá? O que os irmãos entendem dessa expressão aqui? Isso quer dizer isso? Ou quer dizer outra coisa, sabe? Então, assim, você vai questionando, você vai provocando, sabe? Assim, usando o material da revista, sabe? Assim, você não precisa... O que ajuda muito, além do material da revista, do texto da revista, é você ir colocando outros textos, né? Porque esse material aqui, ele não nasceu como um estudo bíblico, mas como um devocional, tá? Então a ideia de um devocional não é você ficar pegando vários textos bíblicos para estudar. Como nós estamos fazendo um estudo bíblico desse devocional, o que a gente faz? A gente busca mais textos bíblicos que vão embasar as afirmações que a gente tem ao longo do estudo, sabe? Então, por exemplo, no texto de hoje, por exemplo, no estudo 30, ele coloca Gálatas 2:20, né? Estou crucificado com Cristo. Mas um outro texto muito bom ali para o começo é Romanos 10, 9 e 10, tá? Que fala sobre confessar com a boca e crer com o coração, né? Se com a boca confessares e em seu coração creres que Cristo morreu e ressuscitou, então será salvo, tá? Então, você pode juntar outros textos bíblicos para deixar o estudo mais firme, né, no embasamento bíblico, tá? Então, basicamente é isso, assim. Você não vai ler o estudo inteiro, alguns parágrafos que você considera mais importantes, pede para alguém ler, tá? Pede para alguém ler e vai fazendo perguntas e vai fazendo alguns questionamentos, sabe? Vai fazendo o pessoal trabalhar com a cabecinha, tá bem? Deixa eu virar a câmera aqui para comentar algumas coisas. Vamos lá. O que é fé em Jesus Cristo, tá? A gente começa pela pergunta, sabe? Então, a primeira coisa, e volta e meia vocês têm esquecido de fazer isso, sabe? O nosso título é uma pergunta, sabe assim? Então, começa deixando as pessoas responder, tá? E aí, irmãos, o que é fé em Jesus, sabe? Essa pergunta aqui, ela quer dizer o quê? O que significa ter fé em Jesus? A gente fala, a gente crê em Jesus para ser salvo, beleza, mas o que é crer em Jesus, tá? O que é essa palavra, o que é essa expressão significa, tá? A gente, na verdade, está falando do conteúdo da fé, tá? É crer, mas crer em quê? Crer em Jesus. Crer que Jesus existiu? É só isso, tá? Crer naquilo que Jesus falou, sabe? É só isso, sabe? Então, o que é de fato crer? Qual é o conteúdo da fé, né? A gente já falou no texto anterior que a fé não é nada em si mesma, tá? É a fé em Jesus, tá? A fé em Jesus é o conteúdo da fé que nos salva, que é Cristo, tá? Então, qual é o conteúdo da fé? Quando ele fala da fé em Jesus, é Jesus, tá? Mas o que isso quer dizer, sabe? É só que ele existiu? 2000 anos atrás tem um cara lá na Judéia chamado Jesus, tá? No que ele fez, sabe? Então, a gente pensar um pouco nisso. Então, a resposta aqui é bem simples. Fé em Jesus Cristo é reconhecer a verdade de tudo o que Deus revelou em sua palavra, confiar nele, recebê-lo e descansar. Essa palavra aqui, receber, ou aquecer, né? O Jonathan Edwards vai usar muito a palavra abraçar, né? Que é bem esse sentido aqui, né? Receber no sentido de abraçar algo, tá? É uma palavra muito boa para explicar. Tanto que depois da conversa aqui com o Jonathan Edwards, né? Eu venho aqui em Gálatas 2:20 e coloco, né? Estou crucificado com Cristo, no sentido de estou abraçado com Cristo na cruz, tá? Então, o que é receber a Jesus? Receber a Jesus é abraçá-lo, sabe? Abraçá-lo, tanto na vida quanto na morte. É tipo você dizer, não, eu tô contigo, para onde você for. Tá? Eu estou contigo na morte, eu estou contigo no túmulo, eu estou contigo na vitória, né? Está crucificado com Cristo, está preso com Cristo, está ligado a Cristo, sem qualquer possibilidade de separação, tá? Então,
crer em Jesus é estar crucificado com Cristo, é estar abraçado com Cristo, sabe? E aí, uma outra frase importante em Gálatas 2:20 é: esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus, né? Eu até coloquei aqui, o que é viver pela fé no Filho de Deus, tá? E aí, o Jonathan Edwards vai mostrar aqui que é, na verdade, a gente receber, abraçar, ele vai usar a palavra, né, aquecer, né, inteiramente a revelação de Jesus Cristo como Salvador, tá? Então, crer em Jesus é dizer sim, receber na nossa vida toda a revelação dele, sabe? E isso em todos os aspectos da nossa vida, sabe? Então, não é... Porque algo que eu coloquei aqui, que eu anotei aqui embaixo, ó. Não se pode confundir a vida religiosa, a moral e ética cristã com a fé, tá? Isso aqui vai nos mostrar isso, tá? Às vezes a gente confunde fé em Jesus com uma moralidade cristã, com comportamento, com ética, com vida religiosa, com estar no culto, com estar na oração e tudo mais, sabe? Não, tá? Todas essas coisas decorrem da fé, mas elas não são a fé e elas não podem ser confundidas com a fé. A fé é, como diz aqui o Jonathan Edwards, a fé é abraçar a revelação de Deus com a mente e o coração. E aí a gente vai para Romanos 10, 9 e 10, né? É confessar com a boca, tá? E aí no confessar com a boca ele está falando da questão intelectual, da questão posicional, né? E crer com o coração, né? Ele vai usar aqui bem no finalzinho, bem legal, ó. Isso aqui é lindo. Na fé, a alma inteira concorda e confia na verdade, abraçando-a para si. Existe toda uma entrega da mente e do coração a essa revelação, tá? Fechando com ela, aderindo a ela, com a crença e com a inclinação e o afeto, tá? Então, a fé em Cristo Jesus é receber, é abraçar, é aquecer toda a revelação de Jesus Cristo, sabe? Como verdadeira, não apenas intelectualmente, mas também com o coração, também com o afeto, tá? Então, e isso não apenas para a conversão, como a gente vai ver aqui, o Jonathan Edwards, né, vai nos lembrar que a fé, ela atua, né, a salvação, né, ela significa conversão, mas também santificação e glorificação, né, naquela famosa expressão, né, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo, né? Eu fui salvo ao receber toda a revelação de Deus, toda a revelação, ao crer nisso. Eu estou sendo salvo ao fazer isso diariamente, tá? Então, isso é importante a gente lembrar. O ponto principal aqui é que o que é fé em Jesus? Fé em Jesus não é comportamento cristão, não é vida religiosa, não é ética e moral cristã. Fé em Jesus é receber a revelação de Jesus Cristo como nosso Salvador, né? Com a mente e também com o coração, e também com o afeto, tá? E aí o Jonathan Edwards vai falar disso de diversas formas. O John Waits, né, vai falar disso de uma forma um pouquinho mais didática, né? Ele começa aqui falando muito bem o que significa a palavra salvação, né? E é muito interessante isso, né? Salvação é estar seguro, né? Ser salvo é estar seguro, mas é também estar curado. Não apenas estar seguro, mas também curado, tá? Não apenas curado, mas também perdoado. Não apenas perdoado, mas também adotado, ser filho. Você não apenas foi perdoado por Deus, você foi transformado em filho de Deus, tá? E você não apenas é transformado em filho de Deus, mas também é íntegro, tá? Então é uma palavra com diversas dimensões, tá? E tudo isso acontece pela fé em Cristo Jesus, pelo receber, pelo aquecer, pelo abraçar a revelação de Deus em Jesus Cristo como nosso Salvador, tá? Aí ele vai aqui para, né, falar, ele cita aqui, né, da salvação tanto como um ato, também como um processo, né? E aí ele lembra essa historinha aqui, que é bem famosa, tá? Que coloca a salvação em 3 tempos, né? Eu até coloquei aqui em cima, né? Eu fui salvo, conversão, né? Há 10 anos atrás eu criei em Jesus Cristo, abri meu coração para ele, e ele entrou na minha vida e transformou minha vida e eu fui salvo, né? Mas eu estou sendo salvo, é santificação, né? Porque eu lido com pecados, eu peco, eu falho, mas eu me volto para Deus, eu recebo a revelação de Deus em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, né? Ou seja, santificação. E eu serei salvo, glorificação, né? Porque hoje eu ainda sou afetado pelo pecado, né? Mas um dia eu estarei salvo de tudo isso, tá? Então ele trabalha isso bem legal, tá? E aí eu coloco aqui, né, nesses 2 parágrafos aqui, né, que isso serve tanto para a conversão quanto para a santificação, tá? Afinal, nós só vencemos o pecado e resistimos ao diabo no poder de Deus, tá? Por quê? Porque a gente lembra que a salvação só acontece quando nós deixamos de confiar em nós mesmos e confiamos em Deus, né?
Ele fala que enquanto pensamos que podemos salvar nós mesmos, o caminho se mantém fechado. Isso vale não só para a conversão, mas também para a santificação. Tá? Um crente que passa a confiar em si mesmo, ele não consegue progredir na vida cristã. Tá? Você só pode ser salvo no dia a dia se você se permite, né, se você deixa de lutar, né, se você se entrega, tá, para ser resgatado, para ser salvo, para ser transformado. Tá bem? Então, assim, basicamente é isso que eu queria destacar. Tá? Certo? Só para complementar o estudo de vocês. Um abraço.